Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 42º episódio do Puto de Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Sim? Ahm, Estou a gravar isto na sexta-feira, dia 11 de outubro de 2019, já. Mas é uma sexta-feira diferente, porque hoje não vou trabalhar. Ontem estive acordado até às 3 da manhã a rever um filme aqui para o podcast. E, e depois ainda fui ouvir um álbum também aqui para o podcast, por isso, já. E hoje acordei às 8 da manhã para ver El Camino, a continuação de Breaking Bad, por isso, já. Já não me lembrava de acordar tão cedo há algum tempo. Ahm, mas pronto, vamos lá ao episódio. Então, o que é que houve desde a última gravação? Já houveram eleições. Para metade da população só para metade da população, a outra metade, pá, não sei, jogava o Benfica? Não. Estava tempo de praia? Não. Ahm, havia algum jogo de ténis? Acho que não. Então, qual é que é a desculpa que vão arranjar agora para não votar? Tipo, qual é que é a desculpa? Não dá. É que tipo, é que eu ia dizer não dá likes, mas dá likes. Tipo, se meterem o boletim dá likes. Pá, é bué triste. Eu acho que as únicas pessoas que têm motivos para não votar são aquelas pessoas que têm tipo alguma dificuldade de locomoção e que não têm ninguém que as acompanhe. Ok, aí têm a desculpa. Depois aquelas que estão mortas, mas ainda continuam a aparecer lá na lista de eleitores. Essas aí ainda têm mais desculpa que as primeiras. Depois, sei lá. Pá, e acho que é só esses casos, tipo. Ou ok, quem trabalhar ao domingo o dia todo. E aí também tem desculpa. Quer dizer, tem desculpa não, porque aí dava para fazer o voto antecipado. Nem essas têm a desculpa, por isso. Yeah. É que tipo. Foda-se, meu. É que o pessoal da cidade ainda tem aquela desculpa de. Tá bué fila. Tipo. Vais ao Mac tens fila. Vais à Primark comprar um pijama também tens fila. Tipo, tens fila em todo lado. Para votar não podes ter fila. É essa a cena, tipo. Mas pronto. Porque na aldeia, meu, na aldeia não há fila. Tipo, eu fui votar às 3 da tarde, acho eu, ou assim qualquer cena. Foi depois do almoço. E tipo, só tinha um casal à minha frente, que já estava a sair quando eu e a minha irmã estávamos a entrar. E depois tinha outro gajo que estava à nossa espera. Nós saímos e entrou ele. Tipo, não havia fila nenhuma. E ver 45 ou lá. Era entre 45 e 49, pronto. Depois nem vi o número final. É um bocado triste. Tipo, quase metade da população não foi votar. E o pior é aquele pessoal que se orgulha de dizer do tipo, eu nem sei de casa para votar. Tipo, não, pá. Estás a ser parvo, estás a ser um palerma, estás a ser um estúpido do caralho, meu. Foda-se. Uma gaja partilhou uma publicação de uma foto de uma senhora que era do tempo do 25 de Abril e depois publicou a dizer primeiras eleições legislativas em 75 ou não sei o que é, abstenção tipo 4% ao caralho, em 2019 45% do tipo, foda-se, porque é aquela cena ao pessoal, é tu como cidadão tens direitos e deveres. Tipo, os teus direitos é só seres um bom cidadão, que isso inclui votar. Praticamente são esses os teus. São essas as tuas obrigações. E depois há tipo, quem não fosse votar devia tipo, pagar mais impostos, por exemplo. Sei lá, meu, fazer assim qualquer merda para aí entre aspas obrigar as pessoas a votar. É que depois há aquela desculpa. Eles são todos iguais. Pá, como é que são todos iguais, meu? Hoje em dia. Yeah. Hoje em dia tens partidos que vão desde a extrema esquerda até à extrema direita, a favor da União Europeia, contra a União Europeia. Tipo, podes escolher o que quiseres. E mesmo assim, são todos iguais. Mas ok.
O PS ganhou. Eu não vou falar muito das eleições porque da última vez que falei das eleições foi na altura das europeias. O episódio foi o menos ouvido sempre. O que acho que quer dizer um bocado do que é o retrato do país, ou seja, estão-se a cagar para a política. Mas, um, os pontos que se calhar destacava das eleições. A vitória do PS, que saiu reforçado, como já se estava a prever. O Bloco de Esquerda ficou em terceiro, reforça outra vez como terceira força política, como também já se estava mais ou menos a prever. A única cena que não se estava a prever, se calhar, era a derrota da CDU, assim, uma derrota tão forte, porque o CDS tipo, já se estava a prever. Se calhar não uma derrota tão pesada, mas já se estava a prever. Agora a CDU é que se calhar foi uma facada um bocado mais forte, mas pronto. E depois destacar também os três partidos que se estreiam na... e a vitória do PAN, ok. A vitória do PAN também, ninguém... Se calhar, tipo, eles tinham, acho que era um deputado, e agora ficam com quatro. Se calhar não estava à espera assim de um resultado... Quer dizer, nas eleições... Naquela sondagem da TVI, o PAN até estava à frente do CDS, mas ok. Mas se calhar as pessoas não estavam mesmo à espera, mas já, também foi uma vitória. E de destacar os três partidos que se estreiam na Assembleia da República, a Iniciativa Liberal, ok, com aquele ser bué estranho, que que foi um dos maiores memes da noite das eleições, com aquele, inserir aqui descrição, do Chega, yeah, o gajo do Chega, que foi eleito o André Ventura, tipo, yeah, 60 mil pessoas, ou lá quantas é que foram, votaram nele, por isso, yeah. Por isso, yeah, isso é um bocado assustador, mas pronto, por enquanto é só um deputado. Eu até fiz uma cena que até partilhei no Twitter, que foi... Tirei print screen à conta dele do Twitter. Para aí, logo no dia a seguir às eleições ou assim. Daqui a um ano vamos ver quantos seguidores é que ele ganhou. A ver se nos podemos ou não assustar. E se a extrema-direita vai crescer ou não em Portugal. Espero bem que não, porque acho que não é esse o caminho. Para o mundo em geral, mas para Portugal em particular. Acho que não é esse o caminho. Mas, já. Yeah. E depois, o Livre, que elegeu a Joacine Catar Moreira. Que, opá, tenho de ser sincero, é uma figura muito forte. Tipo, acho que não... A cena é... Eu nunca me... Se calhar não me lembro de ver assim uma deputada... Uma, uma deputada ou um deputado. Se calhar assim marcante. Pelo menos com tão pouco tempo, não. Isso... Tipo, ela ainda agora foi eleita e já está uma figura marcante. Mas tipo, se calhar deputadas que me lembro assim de serem marcantes, sei lá... Tipo, a Ana Drago, do Bloco de Esquerda, era muito marcante. Aquela... aquela do PS, já não me lembro. Que foi uma das primeiras deputadas a ser a favor do casamento homossexual e da adoção por casais do mesmo sexo. Já não me lembro do nome dela. Mas pronto, se alguém se lembrar, ok. E agora, se calhar, ultimamente a Mariana Mortágua. Mas é a tal cena. Essas todas já demonstraram na Assembleia. A Joacine, não. A Joacine foi só na campanha e, e outra cena, tipo. Isto é bué triste de se dizer, mas a eleição da Joacine foi a prova de que Portugal é um país bué racista. Eu lembro-me de uma vez, um podcast brasileiro, o Anticast, que até que é, que é o podcast do mesmo gajo que fez que faz o Projeto Humanos, o Ivan Mizanzuki. Ele primeiro começou com esse Anticast e houve uma situação no Brasil em que uma jornalista preta estava a apresentar o jornal ou assim qualquer cena, ou era a meteorologia, só era assim qualquer cena. E tipo, a gaja recebeu bué comentários a chamá-lo macaca e o caralho só por causa disso. E, e lembro-me na altura deles fazerem um podcast sobre racismo, nessa altura, sei lá, já para aí há 3 anos ou assim qualquer cena. E eu, na minha ignorância, mandei um e-mail do tipo, a minha opinião
toda a gente tem de saber a minha opinião, e então foi do tipo, isso é um problema vosso porque Portugal não é um país racista, não sei o que, não sei o que mais. Pá, era o que eu achava na altura. O problema é que nós somos racistas, só que não temos a coragem de admitir. E agora há pessoal que está a ter essa coragem de admitir e está-se a mostrar bué. E tipo, pá, já toda a gente sabe que a Joacine é preta, que a Joacine é gaga, que a Joacine é mulher, que a Joacine nasceu na Guiné. Acho que foi na Guiné. Tipo, já não tem piada, é esse tipo de cenas. Tipo, estás a tentar diminuir uma deputada porque ela é gaga, meu. Do tipo, olha o vídeo que eu descobri, ela parece tipo para fazer beatbox. Isso faz-me lembrar bué Malucos do Riso, só que não Malucos do Riso da primeira vez, tipo Malucos do Riso para aí da 37ª vez em que estavas a ver, estás a perceber? E se calhar, não sei, digo eu, tipo, estar a contar a mesma piada tantas vezes, se calhar perde a graça. Porque se a piada fosse boa, já continuava engraçada. Agora, pá, não, isso não tem piada, meu. Isso não tem piada, e isso depois só reforça mais a cena de dela ter argumentos para se queixar. Tipo, estou-me a deitar abaixo só porque eu sou preta, só porque eu sou mulher, só porque eu sou gaga. E tipo, não, deixem-la fazer o trabalho dela e julguem só o trabalho dela. Tipo, se ela for uma deputada, aí pá, destruam a gaja. Agora, se ela for uma boa deputada, mas se for gaga, qual é a cena? É que tipo, abriu-se aqui um precedente que é do tipo, imagina, tu podes ser uma pessoa do caralho e seres gaga ou teres outra deficiência qualquer. E se calhar ela abriu uma porta do tipo para essas pessoas, do tipo, foda-se, se ela consegue, porque é que eu também não consigo? Se ela consegue estar lá, porque é que eu não consigo? E provavelmente, digo eu, se calhar ela pode ser um exemplo para essas pessoas. Do tipo, foda-se, olha a gaja, de uma minoria, ainda por cima é gaga, tem aquele problema todo e dá a cara para para defender o que ela acredita. Foda-se, ela é assim, eu também posso ser. Se ela chegou a deputada, porque é que eu também não posso ser alguém na minha profissão, ou até mesmo ser deputado? Porque não? E tipo, isso é fixe. Tipo, toda a gente precisa de um modelo, de um herói. E ela provavelmente é a heroína que muita gente estava a precisar. E isso é muito fixe. E pá, é impossível. Tipo, se não gostar dela é quase impossível. A não ser que sejas um palermo sem empatia por um ser humano. Se não gostas dela. Porque ela parece ser uma gaja porreira. Mas, já. E depois, o que é que aconteceu mais? Depois, aconteceu que eu entrei... E provavelmente é isso que vai dar no meu episódio. Aconteceu que depois de eu gravar o episódio 41, eu entrei no furacão Joaquin. Ou na tempestade perfeita de Joker. Porque... que puto de filme. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed.
but I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Mas eu vou-vos explicar porque é que eu acho que eu senti tanto assim o filme. Eu acho que foi um acumular de situações. Vamos lá. Sexta-feira, ok? Sexta-feira de manhã eu gravei o episódio 41. Que foi duro. Foi duro de gravar porque é assim. Eu sei que quando eu sou mais agressivo, normalmente o episódio tem menos audiência. Mas eu sinto que preciso de ser, entre aspas, agressivo para ficar bem comigo mesmo. E isso é muito mais importante. Do tipo, eu sinto quando tenho as merdas para dizer que tenho de as dizer. E já algumas pessoas me disseram: oh, não devias ter dito isso no podcast. Pá, temos pena. Por enquanto o podcast ainda é meu. A menos que façam uma OPA do caralho para tentar comprar o podcast. Ou a menos que tenha aqui bué patrocinadores, tipo Continente e o caralho, ou Disney, tipo, ai não podes falar esse tipo de merdas, senão ofendes as criancinhas. Caguei. O podcast tem o Ed Explicit, provavelmente é para maiores de idade. Se és menor de idade, se calhar não te recomendava, mas tu também no dia a dia vês cenas mais agressivas e não reclamas, por isso, E então, pá, depois de gravar, tipo, quando é um episódio calmo, leve, ficas na boa, mas depois de gravar, quando é assim um episódio duro, tu ficas tipo, foda-se, tens tipo de recuperar, porque isto é quase como diz o Slow J, é cada dor que eu passo, mas tipo, estás a ser bué sincero e depois, meu, sei lá, é uma sensação bué estranha de explicar, mas é isso, ficas ali um bocado na merda. Pronto, acabei de gravar. Vou ao Twitter, o primeiro tweet que vejo é assim: saiu o novo álbum de Nick Cave, ouçam. Eu, ok, deixa eu ver. E foi tipo, foda-se, meu, mais uma merda, mais uma cena para te meter mais na merda. Que é um álbum, é triste, meu. Tipo, a melodia em si é bué triste. As letras ainda têm de prestar mais atenção, mas a melodia em si é bué triste. Mas é tão lindo, meu. Mas pronto, depois ainda ficas mais na merda. Depois recebo a notificação que perdi dois patronos. E aí foi tipo, foda-se. Quer dizer, um dos patronos eu já estava à espera porque foi só uma doação única. Mas o outro patrono foi tipo, foda-se, meu. Porque, eu vou ser sincero. Eu neste momento tenho 3 patronos. Tipo, não é com o dinheiro que eu ganho no Patreon que eu vou ficar milionário, não. Mas é do tipo, meu, nós acreditamos em ti. E foda-se. Quer dizer, no mês em que, na minha opinião, criei mais conteúdo e de melhor qualidade aqui para o podcast. Porque, desde o episódio para a escola eu acho que estou numa forma forte. Tipo, não quero dizer, estou do caralho, mas acho que desde aí acho que nenhum episódio ficou mau. Podia ter ficado só ok, mas acho que nenhum ficou mau. E tipo, no mês em que tu achas que crias o melhor conteúdo, perdes apoio. E isso, meu, isso aí foi uma facada do caralho, meu. Aí fiquei na merda para aí 2 dias. Foi do tipo, foda-se. O Luís do Rebobinando já tinha dito isso. Tinha dito isso que ele uma vez lançou um podcast sobre álcool, sobre pessoas viciadas em álcool, e ele disse que calhou na altura do carnaval, que era do tipo, tenham calma, não bebam tudo no carnaval, que há vida pela frente, não é preciso ficarem viciados ou assim qualquer cena.
Porque foi na altura em que um ator brasileiro que também estava viciado em álcool também fizeram uma música sobre ele. Qualquer cena Assunção, Sérgio Assunção. É assim qualquer cena. É o pronto, é o Carlos da Maia dos Maias, da novela da Globo. E então o Fábio Assunção, acho que é assim, Fábio Assunção, acho que é. Que a música dizia, eu vou beber tudo, eu vou ficar loucão, eu vou ficar tipo o Fábio Assunção. Era assim qualquer cena, acho que é Fábio Assunção. E então o gajo veio fazer um vídeo a dizer que era mau gozar com o alcoolismo, não sei o quê, que é uma doença, tal. E depois todos os direitos dessa música iam ser doados para instituições tipo que fazem tratamento de alcoólicos, ok? E então ele decidiu fazer um episódio sobre isso, também duro como o caralho, que era com um gajo que era viciado em álcool. O gajo começou a beber para aí com 12 anos, pá, e duro como o caralho. E o gajo teve um feedback, tipo, pessoas a identificarem-se com o episódio, tipo, eu também era assim, eu não sei o quê, tipo, o meu pai também era assim, tipo, alguém na família era assim, conhecia um amigo que era assim, ou assim qualquer cena. E tipo, na altura em que ele lança o episódio, teve um feedback do caralho e tal. Perdeu também patronos, entre aspas, que lá é o PicPay, mas também perdeu doações. E foda-se, meu, eu juro, por momentos eu pensei em cancelar o Patreon, do tipo, foda-se. Isto, a alegria que te dá teres um patrono novo não compensa a perda de um patrono, por exemplo. Tipo, se já fossem tipo, sei lá, boés, sai um, entra o outro, estou-me a cagar. Agora, como são poucos e eu conheço as pessoas, tipo, foi uma facada boedora, meu. Foi tipo, foda-se, será que eu não estou a ser suficientemente bom para me apoiarem? E foi tipo, foda-se. Tipo, isto é de borla, só apoia quem quer, mas sei lá, meu, foi aquela cena de, senti-me bué mal. Depois, ainda por cima, na sexta-feira, para verem, o dia não acabou, foi daqueles dias que têm tipo 48 horas. Na sexta-feira, vou ver Joker. Tenho de ver Joker. Disse ao Miguel, vamos ver Joker. Ele, não posso, fui arrancar 2 dentes do siso, não sei o que, fui um calceteiro, estou todo fodido. Eu, pronto, ok. Fui eu sozinho. Ele, mas também vai estar esgotado. Eu, vai nada, meu, uma sexta-feira, 00:30, achas que vai estar esgotado? Tipo, cheguei a casa, tomei banho, vesti-me, não sei o que, vou para Braga. Chego lá para aí à 00:05 ou assim, estava esgotado. E eu, foda-se, puta que pariu. E depois foi tipo, eu ainda vi os filmes que estavam disponíveis, tipo, deixa eu ver o que é que está disponível. E eu não posso ver outros filmes, senão vou ser injusto com o filme. Porque acho que dava para ver tipo Midsommar ou não sei o que, cá o pessoal está a falar que é bué freak e não sei o que. E acho que dava para ver outra vez Once Upon a Time in Hollywood. Eu esse ainda podia ver, mas eu não. Não, porque eu vou ser injusto, porque eu estava focado para ver Joker e tipo, se fosse ver algum filme, a minha opinião ia ser bem injusta, porque eu ia achar sempre uma merda, porque tipo, o desgosto de não ter visto Joker ia afetar a minha avaliação do filme, então não vou ver. Depois então, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi tipo, vou ao Mac, quero afogar as minhas mágoas no Mac. Esta é aquela parte da história que eu partilhei. Quero afogar as minhas mágoas no Mac. Mas depois, para isso, senti-me uma menina frágil a quem lhe roubam uns sonhos de infância. Não, senti-me... Foi tipo, foda-se, eu não posso fazer isto. Eu não posso descontar tudo na comida. Não, vou para casa e vou editar o podcast. Depois, vim para casa, editei o podcast e tal. Depois, o sábado em que acabei de editar o podcast e tipo, eu já reparei que ultimamente o sábado tem sido o dia mais solitário para mim e se calhar o dia mais triste da semana. Tipo, porque é assim, se eu ocupar sempre o sábado, tipo, ou ir ao cinema ou ir ver concerto ou assim qualquer cena, mas não, dá tipo aquela preguiça e depois estou tipo a editar o podcast e depois, já que estou aqui em casa nem vale a pena sair e tipo, eu estou a reparar que o sábado está a ser o dia mais triste da minha semana. Desculpem se não sou alegre 7 dias por semana,
se só sou triste um dia por semana, ainda por cima escolho o dia em que estou solitário, ok, para ser triste, para não chatear ninguém. Mas acho que é isso. E então depois chegou o dia em que fui ver Joker, que depois eu tinha combinado com o Zé Lopes, e pá, a intenção era ver na sexta e rever no domingo. Como não deu para ver na sexta, eu ainda era naquela, vou ver sábado, mas eu, não, agora caguei, agora vou ver domingo, que assim, tipo, assim não estou a ver duas vezes seguidas, porque tipo, sexta ainda dava o sábado para recuperar e depois o domingo. Só que o José Lopes teve a brilhante ideia de irmos 5 pessoas ver Joker. E pá, eu não tenho nada contra as pessoas que me acompanharam. Até curti os momentos pré-filme, ok, que até estava um ambiente porreiro, apesar de serem 3 desconhecidos e ele, mas foda-se. José Lopes, tu és um psicopata do caralho, meu. Joker é um filme para ver sozinho, meu. Sozinho, ou então, pelo menos com uma pessoa que tu tenhas bué confiança, pá. Porque a sério, eu depois de ver Joker, eu só queria um abraço e um cafuné, um beijinho, assim, qualquer cena, meu. Eu estava bué na merda, meu. E nós precisamos de falar sobre isto, que é... Porque é assim, porque ele já tinha visto Joker. Nós fomos tipo cobaias dele. Porque ele foi tipo, eu já vi, agora quero é ver este pessoal a foder-se. Porque, opá, eu acho bué estranho aquele pessoal que sai do cinema. Primeiro, aquele pessoal que sai do cinema depois de Joker bué animado. Estranho. Alerta psicopata. E depois acho bué estranho aquele pessoal que sai do cinema e já vai deitar abaixo o filme no Twitter. Que é tipo, será que percebeste mesmo o filme? Será? É que opá, hoje em dia eu acho que é para o pessoal ser relevante, para se manter relevante, do tipo, porque eu vou ser sincero, tipo, as pessoas que eu respeito a opinião delas enquanto críticos, não, enquanto pessoas que falam de cinema, todas essas pessoas só disseram, ok, tenho de digerir, ok, fui atropelado por um caminhão, não sei o que é que se passou, tenho de digerir. O único que falou é o Markle, mas o Markle tem de falar tudo, por isso, foi o único que disse, o filme está impecável, tal. Porque é um filme bué desconfortável, meu. Tipo, eu percebo as pessoas que dizem, o filme está uma merda. Eu percebo. Estão erradas, atenção, estáis erradas, vós. Estáis erradas. Porque o filme é bué desconfortável, meu. Eu ontem estive a rever Mother, do Darren Aronofsky, acho que é assim que ele se chama, o mesmo realizador de Cisne Negro, ok? Que é provavelmente o filme mais conhecido dele. E que eu por acaso esse ainda não vi. Mas estive a rever porque eu lembro-me de sair do cinema depois de Mother, é desconfortável. Eu não sei se já viram Mother, se não viram, agora vão amar spoilers do caralho. Porque tipo, no Mother eu recomendo toda a gente veja, tipo, se não viram, se calhar é melhor avançarem para aí 3 minutos ou assim no podcast, porque vou dar spoilers. No Mother, tipo, o filme parece ser só a relação entre um casal, tipo, essa é a primeira camada, a relação entre um casal, o gajo é bué abusivo e tal. Mas depois, eu lembro perfeitamente, a partir do momento em que tu descobres do que é que se trata realmente o filme, que na realidade é tipo uma alegoria da Bíblia, a partir daí o filme ganha outro significado e tu começas a fazer tipo, a rebobinar para trás, se calhar é só rebobinar, mas o que se passou e tu, ok, isto faz bué sentido agora e tal, e é tipo, foda-se, que puto de filme, meu. E na altura, tipo, os críticos foram logo a deitar abaixo, tipo, Mother é uma merda, não sei o que mais. E tipo, só para aí há um ano, o filme acho que é 2016 ou assim, só para aí no ano passado é que tipo, o Martin Scorsese é que disse, tenham calma, porque não é preciso criticar logo. E isso por vezes prejudica um filme, e deu o exemplo de Mother.
para quem não sabe, Martin Scorsese, que agora há muita gente que ficou ofendida porque Martin Scorsese disse que filmes da Marvel não eram cinema e muita gente ficou ofendida. Primeiro, ele pode dizer isso porque ele é o Martin Scorsese, estás a perceber? E depois houve pessoas a dizer: acho que ele devia dizer na minha opinião. Tipo, se é ele que está a dizer, claro que é a opinião dele. Tipo, ele não é ele não é defensor da opinião geral. E outra cena, esqueci-me do que é que ia dizer. E outra cena, tipo, se não sabes realmente quem é o Martin Scorsese, se calhar ele tem razão. E tipo, se calhar não estás a ver cinema. Mas não é esse o ponto. E eu lembro-me perfeitamente, tipo, na altura foi o Jovem Nerd que recomendou, porque ninguém falou do filme, tipo, não é daquele... Porque há bué aqueles filmes que no início do ano se falam logo, tipo, sei lá, ok, os filmes de super-heróis principalmente, e depois, sei lá, um filme do Tarantino. Todos os anos que há um filme do Tarantino, logo no início do ano fala-se logo, ou tipo Nolan, Christopher Nolan, ou tipo Wes Anderson, ou assim. Quando é um realizador bué de nome, fala-se logo, mas tipo, o Aronofsky, que até tipo... O Cisne Negro acho que ganhou o Oscar para melhor filme. Acho que sim. Nem sei se ganhou ou se não. Mas tipo, o gajo já era famoso desde aí. E tipo, ninguém tinha ouvido falar do filme. Pelo menos eu não. E só quando eles foram tipo à estreia ou assim, que foram convidados pela Paramount ou assim, qualquer merda, é que eles disseram: putz, filmaço. Fui atropelado por um caminhão e nem sei onde é que estava a minha cabeça nem nada. E eu, foda-se, essa é a melhor descrição de sempre. E eu recordei-me disso porque muita gente estava a dizer a mesma cena acerca de Joker. Se bem que Mother é muito mais alegórico e muito mais agressivo. Porque tipo, em Mother tem... agora é bué spoiler, mas em Mother tens tipo pessoal a comer restos de um bebê. Tipo, partem-lhe o pescoço e depois comem restos do bebê. E tipo, isso é bué agressivo. Mas tipo, a partir do momento em que percebes que aquele senhor que entra é o Adão, que depois que aparece a ferida na costela e aparece a Eva logo a seguida, depois que aparecem os dois filhos e um mata o outro, tu, ok. E tipo, a partir do momento em que percebes isso tudo, tipo, o filme faz bué sentido para ti. Joker, acho que não tem essas alegorias todas, mas também tem bué camadas. E tipo, como é que é possível alguém sair do filme e perceber logo tudo? Que isso irrita-me logo bué, que é tipo, pessoal que percebe logo tudo. Eu, tipo, perceber logo tudo ao ponto de criticar. Essa é a cena. Que é tipo, meu, como assim? Com o Joker aconteceu-me uma cena bué estranha, que foi do tipo, nunca me tinha acontecido, que foi, eu estava a ver as cenas no filme, as cenas que apareceram no trailer, e eu estava tipo a sentir-me roubado. A sério, eu senti do tipo, foda-se, eu não precisava ter visto isto no trailer, eu queria aproveitar todos os momentos como se não soubesse que isto ia acontecer. E isso foi bué estranho. É para verem como o filme é bom. Tipo, eu estava... e agora vai haver spoilers de Joker, porque 57% dos votantes, das pessoas que responderam àquela story, lembram-se? Tipo, só para aí 7 pessoas é que responderam. Por isso, estudassem. Tipo, se a abstenção elege pessoas da extrema-direita para o Parlamento, porque é que não iria permitir que eu desse spoilers de um filme aqui no meu podcast? Por isso, pá, se não queriam spoilers, se não viram o filme, pá, tivessem votado. Então, vamos falar do filme. Pá, é um filme muito agressivo. Mas eu discordo das pessoas que dizem: é um filme bué real. Não é real. Não é real porque extrapola bué a violência. Do tipo, meu, há ratos gigantes na cidade. Tipo, para ser mais irreal, que é que querias que dissessem? Que dissesse: as ratazanas têm asas e são gigantes e disparam raios laser, tipo. Só que é tal cena. Ele dá só umas nuances de irrealidade. Porque se o realizador Todd Phillips se quisesse ser mais básico, sei lá, metia o Joker, sei lá, a fazer bombinhas e a explodir cenas e essas merdas, e não, tipo,
O Joker é... Ok, o Joker pode ser uma personagem bem real. Mas então, voltando ao início. Tem aquela cena em que ele está vestido de palhaço, ok? Com o cartaz, a fazer a publicidade à loja que vai fechar. E depois vêm os putos e roubam-lhe o cartaz e dão-lhe uma coça. Meu, essa é a primeira cena logo antes do título. A cena que aparece no trailer. E eu logo aí foi do tipo, foda-se. Calma, meu, calma. Não podes chorar, meu. Tu não podes chorar. Tens duas gajas à tua beira desconhecidas. Tu não podes chorar, meu. Mas... opá, eu acho que se estivesse sozinho... eu provavelmente eu tinha chorado o filme quase todo, não sei. Mas... só houve lá uma parte em que eu me emocionei. Mas a cena é... quantos Arthur Fleck nós conhecemos? Quantas pessoas é que nós conhecemos que são como o Arthur Fleck? Como o Joker? Pessoas que, pá, por um motivo ou outro, tipo, são... ou têm um atraso mental, ou têm qualquer problema psicológico e nós estamos-nos a cagar para eles. E ignoramos. Ou tipo... ou quantas vezes, tipo, nós passamos na rua, vemos um mendigo e ignoramos, porque faz-nos sentir melhor ignorar. Do tipo o que o coração não vê, o que os olhos não veem e o coração não sente. E tipo, essa cena de combo é por isso que eu quero falar com spoilers, porque eu tenho um problema, que é, eu ligo muito às merdas e tipo, eu se calhar senti uma ligação especial a este filme. Porque opá, eu acho que já todos nós tivemos assim alguém na nossa vida que é do tipo, aquela pessoa que nós gozamos, só que essa pessoa chega ao limite. E tipo, eu não estou a dar uma desculpa a ele, mas eu dou sempre o exemplo do gajo que me espetou a broca nas costas, né, pá? Esse gajo, ele foi gozado... Esse gajo, ele foi gozado provavelmente os 3 anos do curso. Ou tipo os 2 anos, porque depois no terceiro ele revoltou-se. E tipo... o gajo era grande, o gajo era gordo, ok? E toda a gente gozava com ele. Tipo, ó gordo, não sei o quê, não sei o que mais. E tipo, eu chamei-lhe urso. E o gajo, pronto, teve aquela explosão. E espetou-me com a broca nas costas. E provavelmente, não sei, mas provavelmente se tivesse uma arma, provavelmente dava-me um tiro, pá, sei lá. Porque é que tu chegas a um ponto, meu, a cena é... eu lembro-me... é por causa dessa cena que muita gente não gosta do episódio 8 de Star Wars, porque... no episódio 8 de Star Wars eles dizem, o Luke era incapaz de fazer isto, o Luke era incapaz de fazer aquilo. Meu... os filmes em que mostram o Luke têm tipo 40 anos em que os personagens ou eram preto ou branco, ou eram o bonzinho ou o mauzinho, tipo, não havia ali um meio termo. E tipo, hoje em dia cada vez as personagens têm mais camadas, as personagens têm 50 tons de cinza, para compensar para o público brasileiro se identificar. E tipo, o Arthur Fleck é um personagem do caralho, meu. A atuação do Joaquin Phoenix é uma atuação do caralho, meu. E eu tinha apostado tudo neste filme. Atenção. Eu tinha apostado tudo no Joaquin Phoenix. Eu só me lembro de apostar assim tanto num filme quando foi Logan, mas em Logan a única diferença é que em Logan nós já tínhamos o Hugh Jackman, que já era Wolverine há sei lá quantos anos, e tipo, ia ser o último filme dele. Isso então criou mais ligação ao personagem. E tipo, e tu já conheces o Wolverine desde puto, desde que estava nos desenhos animados dos X-Men e isso. E tipo também foi um filme emocionante como ao caralho, e em que fazes a tua ligação, tipo, com Joker.
ok, toda a gente conhece a história do Joker, mais ou menos, vendo um ou outro filme, mas foi do tipo, opá, não sei, não há palavras, meu, é, tu, pela primeira vez, vês a origem de um dos personagens, se calhar, mais psicopatas de sempre, e consegues perceber porque é que ele é assim. E isso deve-se, claro, deve-se à atuação, pá, espetacular, meu. Não há palavras que definam a atuação do Joaquin Phoenix, meu. O gajo consegue fazer, sei lá quantas, sei lá, meu, quantas caras, quantas nuances, sei lá, meu. Eu nunca me lembro de ver assim uma atuação tão marcante. Porque, e tipo, o filme pode ser ignorado nos Oscars, que vai ser uma injustiça do caralho, principalmente se o Joaquin Phoenix não for nomeado. Isso aí vai ser tipo, acho que a partir daí nunca mais ninguém vai levar os Oscars a sério. Eu ia dizer os Jokers, os Oscars a sério, mas tipo, vai ser daqueles filmes que vai marcar e que tu vais rever daqui a alguns anos, tipo Fight Club, tipo Interstellar, tipo Mad Max, porque pá, é um filme que te marca. E pá, custa-me ver pessoas e depois há outra vez a polémica BFF, quase, que é aquele pessoal a dizer, mas atenção, os filmes não deviam incentivar a violência, nem deviam ser assim tão agressivos, nem tão reais. Pá, esse não é o trabalho deles, é contar uma história, e a história está lá. Agora, não vou ser hipócrita. Tipo, se tu fores um psicopata e se fores ver esse filme e só te faltar aquele clique para tipo fazeres um tiroteio ou assim, pá, depois de veres Joker provavelmente vais fazer esse tiroteio. Pá, não vou ser psicopata, não vou ser hipócrita de dizer, não vai incentivar ninguém a matar. Isso, pá, só que é tal cena, precisa já ser psicopata ou precisa já ter um distúrbio. Agora, se fores uma pessoa normal, tipo, não vais sair do cinema e vou já matar duas ou três pessoas. Até porque aconteceu isso comigo. Primeiro, saímos do cinema, isso aí foi bem engraçado. Tipo, saímos do cinema, a primeira figura que nos aparece à frente é um gajo com a camisola do Batman. E então o Zé Lopes foi tipo, foda-se, alguém que me segure, que eu mato já aquele gajo. Mas depois, tipo, é que fui a conduzir porque eu tinha de limpar a minha imagem e tipo, ainda estava a tocar Angel Olsen à vinda, pá, eu nem consegui meter música. Tipo, eu estava tão na merda que eu nem me dei ao trabalho de meter música. Foi tipo, pá, vamos falar sobre o filme, vamos falar sobre o que acabámos de ver, mas eu nem me dei ao trabalho de meter música. E tipo, íamos ali na Serra do Carvalho, meto-me a ultrapassar um Mercedes, o gajo começa a acelerar e não deixa ser ultrapassado. E para quem não sabe o que é isto, tipo, isto é para quem é gajo ou para quem não está tão acostumada ao sexo masculino, tipo, nós gajos gostamos de medir as nossas pilas, ok? Desculpem, mas todos os gajos sabem o tamanho da pila deles. Tipo, se perguntarem a um gajo, tipo, se perguntarem a data de nascimento dos pais ou assim, ele é capaz de não saber, mas tipo, se lhe perguntarem a medida da pila, ele vai saber. Por isso, e se não souber, tipo, vai ser a primeira cena que ele vai fazer, vai ser medir a pila para vos dizer. Por isso, E então este gajo, provavelmente pila pequena, porque primeiro tinha um Mercedes, ok, e então decidiu, aí é um Citroën C3 azul bebê que me vai ultrapassar. Não vai, que eu não vou deixar. E então o gajo começou a acelerar e eu só disse ao Zé Lopes, pá, tem calma, eu apanho lá à frente. Só que ele provavelmente pensava que eu estava a gozar. E então, na curva, isto agora é só para quem conhece a estrada da Serra do Carvalho, na curva em que fica o Motel Bra Cancún, esse motel, essa é a minha curva preferida. Tipo, não me lembro de nenhuma curva que seja assim tão fixe, porque naquela curva nunca ninguém me consegue ultrapassar. E então foi aí, eu só disse
tá, pá, parecia quase uma cena de Velocidade Furiosa. Eu só disse assim ao Zé Lopes: pá, segura-te e tem calma que vai correr tudo bem. Acho que foram essas minhas palavras. E o gajo então segurou-se mesmo e eu ultrapassei o Mercedes e ele foi tipo: foda-se, olha aí, foda-se, faz um piloto do caralho. Eu, pronto, já está. Isto tudo para dizer que primeiro, que se eu ficasse bué afetado pelo filme, tipo, o gajo não me queria deixar ultrapassar, eu dava-lhe uma panada e amassava o Mercedes todo. E outra, se eu não fosse bom condutor, não conseguia ultrapassar o Mercedes. Por isso, yeah. E a sorte do Mercedes foi que ele não, foi que não ia a minha irmã a conduzir. Porque eu dei algumas aulas de condução à minha irmã, porque ela depois disse: ajuda-me que eu ainda tenho algumas dúvidas e não sei o que é. Essas cenas, ia dizer essas cenas de gaja, mas não, essas cenas de principiante. E então eu ajudei-a. Só que ela agora, tipo, ela ultrapassou, ela agora está mais freak do que eu a conduzir. Tipo, ela não permite que ninguém a ultrapasse. Ela é tipo o gajo do Mercedes. Só que é tipo o gajo do Mercedes, por exemplo, quando vê alguém... não. Estou a explicar mal. Isto que me aconteceu a mim já aconteceu a ela. Que foi o tipo, um gajo ela tentar ultrapassar um gajo e o gajo não deixar. Ela ultrapassa o gajo e depois continua sempre na faixa da esquerda para o gajo não a ultrapassar novamente. Que ela é esse tipo de pessoa, que é o tipo: vai para o caralho, se eu te ultrapasso tu não me consegues ultrapassar, estás a perceber? Mas então é isso. Joker é um filme agressivo. Eu percebo o Arthur Fleck, percebo porque é que ele se tornou assim, porque é que ele se tornou naquela personagem, até porque o gajo, tu depois no filme tu percebes que o gajo já sofreu bué. E a cena é... Eu até agora até nem estou a dar grandes spoilers. Eu vou tentar continuar a ser assim. Só dar um spoiler ou outro, mas pronto. E a cena é... Tu achas que a única pessoa que o ama é a mãe. E tipo... Há lá uma cena em que ele diz à mãe: eu vou ser comediante, não precisas te preocupar com o dinheiro. Vou fazer stand-up. E a mãe diz: mas para fazer stand-up não é preciso ter piada? Primeiro, aquele filme é tipo nos anos 80 ou assim. Mãe do Arthur Fleck. Não, porque estamos em 2019 em Portugal e há muita gente a fazer stand-up que não tem piada alguma. Por isso, para responder à tua pergunta, ele podia na boa ser comediante. Mas foi tipo uma facada. Foi tipo, foda-se. Isso é a mesma cena que tipo, tu estás a viver sozinho com o teu cão e o teu cão baza, o teu cão foge, o teu cão está-se a cagar para ti. É tipo, era a única cena que te ligava ao mundo, era a tua mãe. E tipo, nem a tua mãe te curte. E é a partir desse momento em que ele se começa a transformar em Joker. E isso fez-me lembrar. Todo este filme fez-me lembrar um episódio do Projeto Humanos que eu era para ouvir e esqueci-me qual é que era o episódio que eu queria ouvir e agora já me lembro. Mas pronto. Que é o episódio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que é para recomendar. Porque dá para perceber como é que alguém pode chegar a este extremo sendo uma pessoa dita normal, sendo tipo aqueles casos em que a pessoa mata alguém e depois dizem: ele era tão boa pessoa. Que é o episódio, deixa cá ver. Qual é? Não é este? É este. É o Projeto Humanos 27. O Eterno Devedor. Que é o terceiro episódio da terceira temporada. É do dia 6 de dezembro de 2016. Conta a história do Samuel Lourenço. Tipo, sem dar muitos spoilers do episódio, tipo, o gajo era um gajo normal, ok? Viciado em álcool, acho eu. E tipo, acontece uma cena com um amigo dele e o amigo diz: tenho de resolver tal cena. E o gajo vai lá e resolve.
Eu vou dar spoilers deste episódio porque, tipo, tenho de dar spoilers para perceberem. Tipo, o gajo tem um amigo, os gajos estavam no bar, não sei o quê, e um amigo conta a história, tipo, o amigo estava a trair a mulher com uma amante, e depois diz que a gaja estava grávida. E então ele diz, ela não quer abortar, eu vou ter de a matar senão ela vai destruir a minha vida. Mas tipo, eles estavam a beber, estavam tipo bêbados, se calhar o gajo disse aquilo só da boca para fora. E o amigo, o tal Samuel Lourenço, o conta a história, ficou com aquela cena na cabeça. E um dia, o gajo bêbado sai do bar e vai lá e mata a gaja. Tipo, e mata a gaja assim em público, tipo, à frente de toda a gente. E depois, tipo, o gajo vai para a cadeia, perguntam-lhe porque é que o gajo fez aquilo, e o gajo nunca nomeou o amigo, fica com as culpas só para ele. E tipo, depois o gajo dá a volta, vai para a universidade e tal, e conta muito essa história, que é do tipo, por vezes basta um momento de loucura para tu destruires a tua vida, ou para tu te transformares num monstro, ou assim qualquer merda. E tipo, é bué fodido, porque um gajo está habituado, é o que eu digo, um gajo está habituado aos filmes e à realidade. A realidade ainda é como aos filmes de há 40 anos atrás, que é tipo, não, mataste alguém, tu és mau, tu és só mau, tu não és boa pessoa, tu não tens nada de bom em ti. E tipo, pá, se até o Pablo Escobar, que era um filho da puta do caralho, era um bom pai, ou tipo, tratava bem a família, tipo, toda a gente tem boas camadas, meu. E isso é o mais impressionante neste filme, no Joker, é do tipo, foda-se. E é por isso que não há palavras para descrever, meu, a atuação do Joaquin Phoenix. Tipo, não há palavras. O gajo consegue fazer rir, consegue emocionar, consegue ser assustador, consegue ser tudo numa só personagem, meu. E tipo, e não é só a atuação, meu. O filme, a fotografia está bonita, tipo, as cores do filme estão bonitas, tipo, a banda sonora, meu. A banda sonora está do caralho, que vai ser uma das recomendações, está do caralho. Tipo, vejam este filme, meu. E não reajam a quente. Tipo, porque quem reagiu a quente não deixou o filme evoluir dentro de si. E isto agora parece quase um coach motivacional, mas é isso, tipo, eu não saí do filme a achar o melhor filme de sempre, nem o pior filme de sempre. Saí bué mal comigo, porque fez-me lembrar de merdas que eu fiz e que me arrependo, e fez-me lembrar que se calhar eu tratei alguns Arthur Flecks da minha vida como o Arthur Fleck foi tratado no filme. E é por isso que o filme incomoda. E é por isso que muitas pessoas dizem que o filme é real, porque toda a gente já viu assim já teve um Arthur Fleck na vida. Mas eu não acho que é real porque não, tipo, não é por acontecer o que acontece no filme que depois ia dar aquela volta toda, tipo, que a cidade ia ficar louca só por causa daquilo que aconteceu no filme. Isso é bué real. Mas yeah. E a única cena que eu me dava no filme é quando ele descobre que viveu uma mentira. Vou só deixar assim. Quando ele descobre que viveu uma mentira, tipo, o realizador, quando ele descobre, não, quando nós descobrimos que ele nos estava a enganar, tipo, que nós é que estávamos a viver a mentira. E o realizador aí havia de ter cortado a cena seguinte, em que tipo, ele faz flashbacks a demonstrar do tipo, isso aí foi um bocado para totós, foi tipo, estão a perceber? Nada disto aconteceu na realidade, estão a perceber? E tipo, pá, se tivesses cortado essa cena, eu dava tipo, eras tipo 100% no Rotten Tomatoes ou tipo 10 estrelas na escala ao puto barba, assim é só tipo 9.8. 9.8. Mas pá, vejam o Joker. Eu acho que não dei muitos spoilers. Acho que não dei spoilers a estragar o filme, ok? Pá, mas só vos queria dizer que tipo, eu senti-me bué ligado ao filme. E nós temos de ter mais atenção no próximo. E temos de tratar melhor as outras pessoas. Yeah. E provavelmente este fim de semana vou rever, porque já acalmou um bocado.
já sei um bocado da merda depois de ver o filme e vou rever para ficar outra vez na merda. Provavelmente é essa a intenção. Ok. Vamos agora para o verdade palordice desta semana. Toquei o jingle, Bia. Miúdos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palordice. Verdade de palordice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Na verdade palordice desta semana, deixa eu ver, eu acho que tinha aqui alguma cena. Tinha aqui alguma cena, mas é só uma prova de como o mundo está louco. Isto foi enviado pelo Miguel mais uma vez. Vai haver um festival de música, um festival neonazi na Austrália. Apesar de ter sido feito um abaixo-assinado com 28 mil assinaturas a impedir. Mas vai haver esse festival neonazi e tipo, o mundo está a ficar louco, meu. Para haver festivais neonazis, o mundo está mesmo louco. E depois, tipo, quem fez piadas com a Joacine, tipo, teve graça a primeira vez, talvez a segunda, talvez a terceira, pronto, talvez até à 10ª, teve graça. Agora, pá, ela vai ser deputada há 4 anos. A menos que desista do cargo ou a menos que lhe aconteça alguma coisa. Ela vai ser deputada há 4 anos, tipo, vai ser esse o escrutínio que nós vamos fazer em relação a ela, tipo, olha a gaja é gaga. Que é que primeiro disseram que ela não era gaga. Essa foi a primeira cena para tentar deitar abaixo. Foi tipo, aí ela é gaga, olha aqui. Pá, quantas pessoas é que vós conheceis que são gagas? Eu, por exemplo, eu conheço um que o gajo, quando está a falar normalmente, o gajo gagueja. Mas quando está enervado, o gajo não gagueja. Manda tudo para o caralho e sem gaguejar. Ou quando canta e quando está bêbado. Pronto, são essas as três cenas em que ele não é gago. Tipo, agora imaginem uma pessoa estar em frente a todo o país, saber que está a falar para todo o país. Como é que ela não ia gaguejar? Tipo, é normal, meu. Eu só fiquei bué chocado é como é que há pessoas que duvidam disso. Tipo, foi o que o pessoal escreveu no Twitter. Agora vai-se descobrir que a Joacine afinal não é preta. É tipo uma branca que passa graxa na cara só para pedir votos. Tipo, parem com essa merda, meu. Parem de deitar abaixo a mulher. Deixem-la fazer o trabalho dela. E depois julguem o trabalho dela, no fim. Ou durante, tipo, quando ela fizer quando ela, tipo, botar uma lei que vocês são contra, aí, pá, deitem-la abaixo. Foi tipo, foda-se, Joacine, não foi para isto que eu te elegi. Agora, deixem-la pelo menos começar a trabalhar. Tipo, não queiram boicotar. Tipo, já há baixos assinados para impedir que ela vá para a Assembleia porque ela não é portuguesa. Tipo, quando o Éder marca o golo na final do Euro, é português. Apesar de ter nascido no mesmo país da Joacine. A Joacine para ir para o Parlamento já não é. Está bem. Está bem. Não se esqueçam, Portugal não é um país racista. Foda-se. Nós até temos amigos que são pretos. Não se esqueçam disso. Portugal não é racista. Racista é ela. Racista é ela, que vai para a terra dela, que lá na terra dela é que há racismo contra brancos, que foi como eu li num Twitter. Portugal não é racista. Nós só queremos é ter brancos cá, mas isso é uma escolha nossa. E que sejam portugueses e que se calhar sejam contra ciganos, porque não? Mas Portugal não é racista. Portugal não é racista. Como o André Ventura, que ficou chocado quando a Joacine não o cumprimentou e mandou-o à merda praticamente. Foi mais educado do que eu. Mas é normal, quer dizer, tens à tua frente um gajo que é racista, xenófobo, é tudo o que tu odeias. E o gajo estende a mão e tu o quê? Ias cumprimentá-lo? Tipo, ela cumprimentou ao início, na segunda vez disse, André, passa-te ao caralho. Não com estas palavras, que até ficavam mais bonitas, adequavam-se mais à situação, mas mandou-o passear. E só isso já mostra a postura dela. Por isso, pá, cada vez eu estou a gostar mais dela. E vou ser sincero, foi como disse um gajo no Twitter. Deixa eu ver que eu gravei aqui, guardei o tweet este. Queres ver que eu não guardei? Não guardei. Foda-se.
Pensei que tinha guardado. Mas pronto, não guardei, também se calhar não vou encontrar, mas era do tipo o gajo a dizer que da primeira vez que viu a Joacine ou que viu ela própria a falar, disse que se riu. E que isso só demonstra como nós ainda temos de mudar muito do nosso comportamento. E é verdade, tipo, da primeira vez que vês, claro que te rires. E quem vai dizer, ai não, claro que eu não me ri, tipo, pá, tu ainda és o pior. Isso é como diz o Aziz Ansari, pá, tu és o pior. Tu és o pior que és o gajo que não admite. Tipo, tu fazes a merda como os outros, só que não queres admitir, mas ok. Tá aqui. O gajo desempregado, que é @o_gajo_. Eu admito que a primeira vez que vi a Joacine falar, quis rir. Mas ao mesmo tempo, apercebi-me logo da dimensão do grunho que ainda sou em certas coisas. E depois tem aqui outro, que este aqui por acaso eu nem tinha guardado, que é sobre a Joacine. Nós, ou muitos de nós como labregos que somos, achamos graça. Mas a piada mesmo é que com o hábito torna-se hábito e a graça foi-se. Mas fosse preciso para mostrar a necessidade de evoluirmos enquanto sociedade nestas situações. Tipo, é normal uma pessoa rir-se porque é estranho. Porque não estás habituado a ter alguém gago a ter tanto destaque. Foi como disse vamos falar outra vez do Aziz Ansari. Foi como ele disse. Sabem há quanto tempo é que um indiano tem palco na televisão? Sabem qual é que foi o primeiro indiano que eu vi na televisão? Fui eu. E tipo, ok, pá, não sei. Acho que espera com o tempo que passe. Tipo, eu não quero viver numa sociedade em que daqui a 2 meses ainda se vão estar a partilhar vídeos da Joacine, tipo, com uma metralhadora ou o caralho, do tipo, olha como é engraçado. Tipo, não, parem com essa merda. Mas vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí jingle, via. Seguir. Tipo, eu vou recomendar este. Algumas pessoas já seguem, se calhar muitas das que eu conheço já seguem, mas acho que é merecido porque o gajo tem evoluído de caralho nos últimos tempos e tem tipo feito. Acho que está cada vez melhor. Que é @by.castro. by.castro. Pá, é um ilustrador, mas cada vez está mais forte. Por isso. Eu comecei a segui-lo para aí há meio ano. Será? Deixa cá ver. Eu acho que foi na altura. Eu lembro-me, foi na altura. Deixa eu ver qual é a ilustração. Qual é que foi a ilustração? Foi aqui. Foi esta. A ilustração. Esta é a única forma de alguém se meter a jeito. Que foi na altura daquela cena das violações na universidade, na queima das fitas do Porto, em que se falou que podia ter havido a violação, que foi dia 8 de maio. Pronto, foi desde aí que eu comecei a seguir. E o gajo desde lá para cá tem crescido bué, por isso... Fica aí a recomendação. E vamos agora às recomendações culturais, com esse jingle que já deixou muitas roupas interiores úmidas. Ok, vamos lá. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Pá, recomendações. Recomendações, tipo, eu vou falar de bué merdas, bué cenas que ouvi nos últimos dias e que provavelmente depois, se calhar, vou falar uma de cada vez acerca delas, porque é muita cena, tipo, os novos álbuns de Nick Cave, que se chama Ghostin, acho eu. Ghostin. Depois o novo álbum da Angel Olsen, que se chama All Mirrors. O novo álbum dos Div
que se chama Deceiver. O novo álbum de We Lost Sun, acho que é. We Lost Sia, que se chama Triumph and Disaster. E o novo álbum de Big Thief, que se chama Two Hands, acho eu. Que é o segundo álbum que eles lançam em 2019. Chama-se Two Hands. Por isso... bué álbuns. Estás a ver? 1, 2, 3, 4, 5 álbuns. 5 álbuns que eu vos recomendo esta semana, caralho. Por isso não se queixem. E depois ainda tenho a banda sonora de Joker, ok? Também há um álbum do caralho que é da... eu agora vou tentar dizer o nome e vou-me esbardalhar completamente. Porque a banda sonora é da... Hildur Guðnadóttir. Tipo, não sei se é assim porque tem aqui uns acentos esquisitos. Hildur Guðnadóttir. Pá, é o máximo que eu vos posso dizer. Mas pronto, procurem Joker e vão encontrar. Tipo, tem músicas do caralho. Se me apetecer até vou pôr como banda sonora do episódio. Vou ver. Depois também recomendo o Cinema e Tal sobre Joker, que é o podcast do João André, esse puto que ficou famoso aí voltou a ficar famoso com o Carlos Coutinho Vilhena, que pá, é uma cena boa sentida dele, e só que só tem no SoundCloud, tipo, nem tem no Spotify, não sei se tem no iTunes, não sei, mas tipo no SoundCloud sei que tem. Esse é em português. E depois tem outro que é o Extremistão. Extremistão Podcast, que este é brasileiro. Também é o primeiro episódio que é sobre... Foda-se, que é sobre o Joker. Mas como eles lá chamam Coringa no Brasil, então é Coringa, a loucura de todos nós. E depois também já vi que saiu agora um rebobinando sobre Joker, mas ainda tenho de ouvir esse, que esse aí não posso recomendar, mas em princípio deve ser bom. Mas pronto, se quiserem procurem aí por rebobinando, também no Spotify e essas cenas. E depois, a última recomendação é El Camino, que é a continuação de Breaking Bad. Está aí, estreou às 8 da manhã, dia 11, 2, já vi. Por isso, está aí. E como eu disse, pá, não vou dar a minha opinião porque ainda é muito cedo, porque eu acabei de ver e por isso não vou dar a minha opinião, está bem? Acho que é tudo. Acho que não dei muitos spoilers, ok? Acho que não dei muitos spoilers. Se dei, peço desculpa, ok? Mas era importante para revelar como o filme tinha uma certa ligação à minha pessoa. Por isso, estamos aí fortes. Episódio 42. Pá, façam as cenas de costume, já sabem. Ouçam, partilhem, mandem feedbacks. Sejam patronos se quiserem em patreon.com/putobarba. E tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.